Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 102 do nosso podcast Café com PNL. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Você está querendo se sentir mais seguro? Às vezes você se trava em determinadas situações, não consegue aproveitar as oportunidades que aparecem na sua frente por conta da falta de segurança? Então fica até o final desse episódio que a gente vai falar e dar dicas sobre como se sentir mais seguro, como desenvolver segurança, para que você tenha uma vida mais tranquila, mais plena. Hoje eu estou aqui com a Viviane Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. e com a Carol. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com PNL, dessa vez com as xícaras de café, que teve gente que comentou que chama Café com PNL e a gente estava tomando café. Então, homenagem a vocês, aqui estão as nossas xícaras. Um ótimo dia e com certeza vai ser um ótimo episódio. Vamos lá. E por que a gente escolheu esse tema? Porque agora está chegando o final do ano e muitas pessoas começam a procurar perceber recursos que faltaram esse ano para melhorar no ano que vem, para que tenha uma vida melhor no próximo ano, né, 2024. E qual que é a importância de se sentir seguro? É basicamente tudo, né? Para você tomar decisões que você não vai se arrepender, para você se arriscar, para você sair da sua zona de conforto. Tudo isso é preciso que você tenha uma segurança. Então, é uma habilidade fundamental você ter segurança. E a importância do autoconhecimento para desenvolver segurança é muito grande. Então, para começar, eu queria falar sobre algo que a gente já falou no último ou no penúltimo episódio, que é a autoestima. Você só vai conseguir ter segurança na sua vida se você tiver uma autoestima boa. Porque as consequências de uma autoestima boa, uma delas é você se sentir seguro, se sentir merecedor. Quando você não tá com a autoestima boa, aí você não vai se sentir seguro. Então, bem rapidinho, só porque a gente já fez um episódio inteiro sobre autoestima, então volta, se esse assunto te interessa, volta 2 episódios que vai estar lá. A autoestima é muito importante você trabalhar, e como a gente trabalha? Lidando com críticas e com elogios. Críticas, como eu falei no episódio, tem 2 tipos, a destrutiva e a construtiva. A destrutiva é que a pessoa está fazendo só para querer te deixar mal, só para querer te colocar para baixo. Essa você tem que entrar por aqui e sair por aqui, porque diz mais sobre quem está falando do que sobre você. Então não tem nada a ver com você. Agora, a construtiva você tem que prestar atenção, porque ela te faz crescer, ela te faz evoluir. E elogios, você tem que aprender a receber elogios, a aceitar elogios. Muitas vezes as pessoas dão um elogio para outra e a outra, não, imagina, que isso? Bondade sua, são seus olhos, é assim mesmo. O que a pessoa está fazendo? Está jogando fora o elogio. Então, você tem que aprender a lidar com críticas e com elogios. A gente já fez um episódio inteiro só sobre autoestima. Então, volta lá. Mas é fundamental para você se sentir seguro, ter uma autoestima boa, né, Viviane? Isso aí. A autoestima está muito ligada, sim, à falta de segurança. E segurança, se a gente pensar, ela vem de uma das emoções básicas, que é o medo, né? O medo. E o que eu percebo muito hoje, que quanto mais você é protegido quando pequeno, né? Eu vejo assim, pais superprotetores, vai gerar crianças e seres humanos inseguros, né? Quando você faz tudo pelo outro, quando você faz tudo pelo teu filho, e não só pelo filho, né? Às vezes a pessoa casa, o marido faz pelo marido, ou a mulher faz pelo marido, e vice-versa. E você vai deixando a pessoa sem a capacidade de realizar, ela vai se tornando cada vez mais insegura, porque a hora que ela tem que tomar uma decisão, ela não tem essa habilidade, ela não tem esse comportamento desenvolvido de tomar decisões, então ela fica cada vez mais insegura na hora que ela tem que tomar uma decisão. E como a segurança vem do medo, então a gente precisa saber como que a gente lida com o medo, né? O medo, ao mesmo tempo que ele protege a gente, ele limita. Então eu tenho que ver, eu tô com medo do quê? Em relação a quê que eu tenho medo?
E quando a gente tem medo, o que falta é conhecimento. Então, eu tenho que me preparar. Se eu estou com medo de alguma coisa, eu tenho que procurar entender melhor as coisas para que eu possa deslanchar, né? Para que eu possa realmente ter conhecimento para resolver certas situações. Então, eu sempre falo isso. Deixa o teu filho, mesmo de pequeno, tomar algumas decisões, né? Lógico, a gente direciona. Quando é pequeno, a gente direciona. Mas não tomar todas as decisões, senão, quanto mais você fizer isso pelo outro, mais insegura essa criança fica, ela vai crescer com essa insegurança e ela vai crescer dependente de alguém tomar decisões por ela, né? Não é isso, cara? Exatamente. Tem algumas coisas que vocês falaram que eu achei bem interessante. Eu acho que a primeira é a gente trazer para o prático, que talvez não fique claro para a maioria das pessoas, fica uma coisa muito subjetiva, como que a autoestima pode influenciar nas suas decisões e na sua segurança. E aí, quando o Natan estava falando sobre isso, eu lembrei de um caso, eu não sei qual é o instituto que fez essa pesquisa, eu acredito que foi o Think Olga, que eles começaram a analisar o tipo de pessoa que inscrevia o seu currículo para uma vaga específica. E eles estavam olhando mulheres e homens, né? E muitas vezes as mulheres, principalmente, elas têm a tendência de precisar ter a maior qualificação do mundo muito acima do que é o necessário para elas se sentirem seguras para se inscrever para aquela vaga. Enquanto os homens com menos atributos do que era o necessário, eles já se inscreviam mesmo assim. Mesmo não tendo todas aquelas características. Por quê? Porque é uma questão de autoestima mesmo, que é o que eles estavam querendo medir nesse estudo. Uhum. O quanto a sua autoestima, ou a falta dela, né, no caso da mulher, torna ela insegura para se inscrever em um processo seletivo que pode mudar a vida dela. Uhum. Eu não tô falando que é para você parar de estudar e de se desenvolver, porque você não precisa desses atributos. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, não adianta nada você ter todos esses atributos dentro de você se você não se empodera disso e toma a decisão e vai lá e faz. Exatamente. Porque você deixa de ocupar espaços e de melhorar a sua vida, né? Por conta de algum problema de autoestima. Que se você olhar, se você tivesse o autoconhecimento, esse carinho de olhar para o autoconhecimento, que foi o que o Natan falou, você teria sua vida muito melhor, né? Você conseguiria muito mais coisas e seus sonhos, etc e tal. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostei muito do que vocês falaram. E o segundo é trazer para exemplos práticos o que você mesma falou quando você falou de filhos, né? Que é você não deixar o seu filho fazer as coisas? Exemplos, né? Ou, sei lá, a criança tá lá querendo colocar água dentro de um copo, de uma jarra. E aí o pai fala, não, tá demorando demais, vai fazer bagunça. Pega, inconscientemente, vai lá e coloca a água pro filho. Coisa simples desse jeito. Ah, tá, mas e se derrubar? Ok, derrubou. Você não vai fazer um escândalo porque seu filho derrubou uma água. Ok, acontece. O que você vai fazer para resolver? E deixa a criança pensar. Aí a criança pensa, ah, tá, vou pegar aqui uma toalhinha e vou limpar. Então tá, vamos limpar. Vai ficar perfeito? Não, provavelmente você vai ter que limpar tudo de novo. Mas pelo menos você deu a oportunidade da pessoa se desenvolver. Ele agir, né? Então esses são os dois exemplos para trazer mais pro concreto o que vocês falaram. Acho que faz sentido. Sim. Perfeito. A Viviane falou bem aqui da identificação da emoção, né, do medo. É muito importante você identificar as suas emoções para se sentir seguro. Identificar emoções e identificar os padrões que aparecem. Os comportamentos que aparecem quando determinada emoção aparece. Surge. O medo, por exemplo. Quais comportamentos você tem quando você sente medo? Você identificando isso, você vai começar a perceber aqueles comportamentos que estão dando um resultado legal, que é bacana você ter quando determinada emoção surge, e aqueles que não estão dando um resultado legal quando a emoção surge. Então, identificar emoções, identificar quais comportamentos e quais reações você tem quando uma dessas emoções aparece, é fundamental, e você só vai conseguir isso através do autoconhecimento, como eu falei, como a Carol falou aqui. A Carol estava falando agora, a Viviane também falou, de você dar oportunidade para a criança, né? E eu fiquei pensando aqui uma história que a Viviane conta, que quando eu era criança, todo mundo teve uma excursão da escola, e aí todo mundo da sala foi, menos um amigo meu. E aí esse meu amigo virou e falou para mim, não, porque minha mãe falou que eu não estava pronto para ir.
não estava preparado para ir, algo do tipo. Imagina como essa criança vai se sentir, vai pensar. Pô, todo mundo da sala, 30 e poucas pessoas estão preparadas e eu não tô? Porque a mãe fala isso. E aí você pode criar uma pessoa que não se sente segura. As nossas crenças, o que a gente acredita, é criado quando a gente é de 0 a 12 anos de idade. Através do que a gente vê, do que a gente sente, do que a gente ouve dos nossos pais. A mãe vira e fala, ó, você não está preparado para ir para a viagem. E o filho vê todos os amigos dele da escola, que são iguais a ele, estão na mesma idade, estão na mesma formação. Só que aí ele vê todo mundo preparado e ele não preparado, isso pode causar uma crença em capacidade, né? Sendo que a insegurança era dela, né? Falta de preparo era dela. Quem não estava preparado para deixar o filho ir... Era ela, né? A insegurança era dela mesmo. Mas a insegurança, ela trava muito a pessoa de realizar, né, os objetivos dela, né? Ela acaba... Eu vejo muita insegurança também ligada a um nível, como você falou, Carol, de exigência muito alto da pessoa, né? Ela exige tanto, e aí ela acaba ficando insegura de realizar algo por medo de não sair tão perfeito assim. Então, até isso a gente tem que começar a perceber. Eu vejo assim, quando a pessoa tende a ter um perfeccionismo, ela acaba mexendo na autoestima dela, porque qualquer erro que ela comete já compromete a autoestima. Comprometeu a autoestima, ela já não se sente segura. Entra num ciclo, né? Entra num ciclo que né, aí não se sente segura, não faz, não tem o resultado, e aí... deixa de ter repertório. Exatamente. E aí, para a próxima vez que precisar agir, não adquirir o repertório, e aí entra no ciclo de nunca fazer nada. Né? Então, a gente precisa também dar uma analisada se eu não estou sendo muito exigente comigo mesmo. Não fazer de qualquer jeito... mas também não ter um nível de exigência onde te trave, né? Cada vez mais que eu venho vivendo, eu estou percebendo que o equilíbrio, o meio, né? Nem lá, nem cá. O caminho do meio. É o caminho do meio, né? Você fala assim, eu tenho que começar a fazer uma coisa, me preparo, ótimo, está preparado, começa a fazer. Nem não preparado e nem totalmente, né? Preparado, né? Eu só vou me sentir seguro se eu dominar tudo. Ninguém domina tudo mais hoje. Então, como que você faz? Aí começa um nível de ansiedade muito grande. Aí a gente começa até ter outras emoções que vêm, né? O nível de ansiedade muito grande por uma falta de segurança, porque você não se sentiu seguro, você começa a ficar ansioso. E se a gente pensar tanto a segurança quanto a ansiedade, deriva do medo, que a gente está falando da raiz da emoção, do medo, né? Então, a gente percebe que toda emoção mal administrada, ela vai gerar um monte de comportamentos indesejados. Então, a pessoa que tem medo, ela vai procrastinar, ela vai postergar, ela vai perder oportunidade, ela vai deixar de tomar decisões importantes. Então, são vários comportamentos que surgem de uma emoção. Então, a gente gerir as nossas emoções é de extrema importância. Porque a hora que a gente não faz isso, a gente fica refém da emoção, gerando um monte de comportamento indesejado. Né? E aí a gente fica refém da emoção e dos comportamentos. Né? Aí, se a gente não perceber o que você está falando, entra num ciclo. Entra num ciclo. Não, perfeito. Eu acho que algo importante também a gente falar aqui de desenvolver segurança é a pessoa começar a aprender a estabelecer limites. Uma pessoa que não tem uma autoestima muito boa não consegue dizer não consegue se colocar limites, fica aceitando tudo que as pessoas pedem e acaba esquecendo de si mesma. Faz tudo que o outro quer, faz tudo que o outro pede e não coloca um limite. Uhum. Então, estabelecer limites. Isso aqui eu não vou conseguir fazer agora. Não. Isso é importante. Isso é importante para você ter segurança. Você fazer aquilo que você quer, não o que outras pessoas estão pedindo. Claro, vão ter coisas que você vai fazer porque você quer também. E pode ter coisas até que você não está querendo falar não, mas você tem que primeiro pensar em si mesmo, olhar para você, o que é importante para você naquele momento. Porque às vezes as pessoas pedem algo, é extremamente importante isso. Uhum.
Só que não é importante para você, é importante para aquela pessoa. E você tem coisas importantes para fazer. E aí você acaba deixando o que é importante para você para fazer o que é importante para o outro. Então, estabelecer limites é muito importante. Mais algumas dicas. A gente queria passar mais algumas dicas aqui de como gerir suas emoções e em situações estressantes, desafiadoras. Viviane falou aqui da criação, né? Que quando você cria um filho, você está sempre dando suporte, ou depois, quando ficar velho, o marido, a esposa, você ficar sempre dando suporte, a pessoa não vai ter. Não vai crescer. Não vai crescer e não vai ter recursos para agir quando precisar, quando ela não tiver ninguém do lado, ela não vai ter recursos para agir. Mas isso é o que estava falando da criação. Agora, para quem está querendo desenvolver a segurança agora e começar a melhorar a como ela lida com uma situação de estresse, uma situação de adversidade, quais dicas você tem, Viviane? Eu dou a dica do seguinte: começar a fazer coisas, estabelecer objetivos não impossíveis de realizar, objetivos de fácil realização. Porque quando você estabelece um objetivo que é fácil de fazer e você realiza, você empodera a sua mente da capacidade de realizar. Aí eu passo para um objetivo de média execução, aí eu passo para um objetivo de difícil execução. Então, eu sempre falo, começa com o que é fácil. Empoderou a mente, aí você vai começando. O nosso cérebro, pela teoria da Karen Horney, ela diz que assim, todo sucesso entra como um +1 no seu cérebro e todo fracasso entra como um -1. Então, quanto mais +1 você tem, mais você empoderou o seu cérebro da capacidade de ter sucesso. Quanto mais -1 você tiver, mais você acredita que você tem fracasso. Por isso que eu falo, começa com uma tarefa fácil, porque você vai empoderar o seu cérebro de que eu sou capaz. Empoderou? Vou para uma média e depois para uma difícil execução. Esse eu acredito o melhor caminho para tudo, para emagrecer. Sim. Começa com uma coisa fácil, não precisa tirar o doce que você mais adora no mundo. Começa com o que, esse aqui eu gosto, mas eu abro mão. Conseguiu fazer esse? Vamos para aquele médio. E depois para aquele hard mesmo, aquele mais difícil. Tem uma técnica que a gente usa, que até dentro de psicologia comportamental, que foi quem criou, né, toda essa técnica, que eu chamo de técnica da escadinha, provavelmente algumas outras pessoas chamam também, mas que a gente usa bastante dentro de comunicação. A pessoa que tem fobia de falar em público, ansiedade, trava, não consegue de jeito nenhum. Fazer uma escadinha mesmo. Ok, que situação que te deixa ansioso socialmente, para quem tem ansiedade social, né? Mas que ainda é plausível, que ainda é possível para você. É conversar com o porteiro. Quem vai determinar isso é a pessoa, tá? Conversar com o porteiro, para mim, é um negócio que me deixa ansioso, mas que eu ainda consigo fazer. Ok, então vai lá, conversa com o porteiro. Beleza, fala próximo nível da escada. Conversar com as pessoas no elevador? Tá bom, então você vai se colocar numa posição. Essa semana você vai conversar com as pessoas no elevador. Como? Sei lá, faz uma pergunta, qualquer coisa. Se vira. Próxima semana. Vou postar alguma coisa na internet. Tá, isso te deixa ansioso, mas ainda tá ok? Beleza. E assim a pessoa vai seguindo até ela conseguir. Vai aumentando o nível de dificuldade. O que a pessoa tá fazendo com isso? Ela tá adquirindo repertório. Ela tá conseguindo pensar em outras formas dela abordar ali o assunto, dela interagir com as pessoas, criando uma flexibilidade, né, um número de comportamentos maior para que na hora que ela precisa de fato enfrentar aquilo que é o que deixa ela com medo, que é falar em público, ela vai estar muito mais segura, porque ela vai ter como se virar caso aconteça alguma coisa, caso alguém pergunte alguma coisa fora de ordem, ela vai ter meio que outros comportamentos para se apoiar e ela fica segura naquele contexto. Isso dentro de comunicação, né? Que é um negócio que, enfim, eu gosto de estudar. Mas basicamente é isso. Mas funciona com tudo. É ir empoderando a mente, é você ir aumentando o nível de dificuldade da execução da tarefa até você estar preparado, né? Quando a gente tem medo, o que falta é preparo. Então, quanto mais eu me preparar, mas você não precisa ir começar com o mais difícil. Porque eu preciso empoderar. Cada
cada ponto que eu dou positivo na minha cabeça, eu empodero a minha mente e a minha crença de capacidade também, né? É possível, é possível, é possível. E aí vai, né? Aí o desafio de fogo é pedir o sanduíche naquela rede que tem milhões de toppings e aí o cara vai perguntando rápido. Aí quando passou desse Esse aí, é a terrível. pessoa tá segura. Esse aí é pior que falar em público para 100 pessoas. Não, mas é isso, é ir começando aos poucos. E muito parte da sua consciência de perceber a situação que tá te deixando assim, os comportamentos que essa situação está trazendo e ir começando aos poucos. Para algo que te deixa também inseguro, ansioso, como falou aqui, tem situações que te deixam que para você começar ali na hora, na situação, conseguir controlar um pouco dessa insegurança é prestar atenção na sua respiração. A respiração é uma ferramenta muito poderosa para você controlar o seu estado interno, controlar como você está se sentindo aí dentro. Então, tá numa situação que te deixa inseguro, começa a perceber a respiração, começa a mudar a sua respiração para uma respiração mais calma, mais tranquila, que é óbvio que você não vai resolver o problema inteiro, mas o seu estado interno, como você vai se sentir aí dentro, vai estar melhor para você agir sobre aquela situação. E você com o estado interno melhor, vão começar a gerar comportamentos mais calmos, mais tranquilos naquela situação. Então, controlar o seu estado interno através da respiração é muito importante. Outra dica que eu dou aqui também, tá numa situação que te deixa inseguro, te deixa ansioso, dá um passo para trás. Sai da situação e começa a perceber onde você está. Se, claro, você puder fazer isso, né? Claro. Mas percebe onde você está, percebe como você está se sentindo, para você começar a ficar mais tranquilo. Então, é muito importante tudo isso que a gente está falando. Exercícios de relaxamento. Ensaio mental é muito bom, né? Exercícios da PNL que a gente faz ensaio mental. Eu vou apresentar alguma coisa, eu vou performar de alguma forma, eu vou jogar algum esporte, sei lá. Eu vou apresentar um TCC. Eu faço ensaio mental várias vezes, porque o treino, ele te habilita quanto mais você pratica, né? Mais você preparado está. E a segurança vem do preparo. Quanto mais preparado você tiver, mais seguro você está. Então, fazer ensaios mentais várias vezes, né? Treinar na frente do espelho, treinar várias vezes, isso também minimiza o medo, né? Que está ligado à insegurança, né? Não, perfeito. E lembrando disso, do ensaio, há um tempo atrás, o Sérgio, que com certeza está assistindo a gente, ele sempre fala que está acompanhando. Um abraço, Sérgio. Ele pediu dicas de como melhorar para falar em público. E eu dei essa dica de primeiro você treinar, aí lê o que você vai falar, estuda o que você vai falar, se prepara. Aí depois, fala olhando no espelho. Depois que você está se sentindo mais seguro nisso, liga a televisão. Liga a televisão e vai falando. Porque vai ter um barulho, vai ter uma interrupção e você vai treinando situações que podem acontecer. Você vai falar em público, pode ter 1, 2 pessoas conversando ali. Se você não estiver preparado para isso, se você não estiver se sentindo seguro, isso vai acabar com o que você está fazendo. Então, você praticar situações que podem acontecer, claro, colocando na realidade que você está. Não dá para você colocar 2 pessoas falando, mas você coloca uma televisão, que vai ter um barulho externo. Então, praticar é muito importante, fazer esse ensaio mental. Inclusive, eu não sei se é o técnico do Phelps que falava isso, né? Ele tinha uma rotina muito regrada que ele seguiu durante muitos anos, a mesma rotina sem parar, que era de fazer o ensaio mental de ele na prova lá de natação e cada um dos movimentos que ele ia fazer do começo ao fim da prova. E ele repetia isso na cabeça, né? Ele criava essa cena na cabeça dele todos os dias. Durante uns bons anos aí, ele fez esse ensaio mental e não é isso que garantiu as vitórias dele, mas dava segurança de que ele ia chegar e ele sabia exatamente o que ia acontecer.
É bem legal isso aí. E a gente fala assim que quando a gente está se preparando para qualquer performance, a gente tem que realmente treinar muito, porque isso vai diminuir a insegurança. Agora, quando você estiver performando, aí você não pode pensar em nada, porque a hora que você tiver pensamentos, e geralmente o pensamento vem de uma forma destrutiva, né? O cérebro ele quer te proteger. Então, no sentido de proteção, ele joga algumas informações. É a hora que você pode se sentir inseguro. Então, no livro do Timothy Galley, que criou, começou, né, com o coaching, né? O jogo interior de tênis, ele fala exatamente isso. Que você tem dois seres, né? O ser que faz e o ser que fala. Quando você está se preparando, você usa o ser que fala, com toda a preparação, estratégias, planejamento, ensaio mental. O máximo que você puder se preparar, isso vai te dar segurança. Agora, a hora que você for performar, é ser que faz. Aí é não pensar em nada e deixar o teu corpo agir, atuar, para que você não tenha algum pensamento que possa te trazer uma insegurança e acabou tudo, né? A gente falou bastante sobre isso, sobre flow, no episódio que a gente falou sobre a arte de fazer acontecer, que é um livro super famoso do David Allen, Da Mente como Água. Então, se você quiser conferir mais sobre flow e como manter a segurança no momento, assiste aquele episódio lá. Também, se você quiser que a gente faça um episódio específico sobre flow do ponto de vista da neurociência, aí você comenta com a gente via Instagram, vale a pena. Via YouTube, e aí a gente faz, se for de interesse de vocês. Que aí já vai ser um outro episódio à parte, a gente ficaria mais 1 hora falando, então não faz sentido, muito, né? Vamos voltar aqui pro foco, né, Nathan? Senão... Não, é isso aí. É isso aí. E então, a gente deu diversas dicas aqui da pessoa. Desenvolver mais segurança. Eu acho que a fundamental e quase o ponto de partida de todos os episódios que a gente faz, de segurança, de foco, de atenção, de todos, é ter a consciência, né? Ter a consciência das emoções, ter a consciência dos comportamentos que você tem quando essas emoções surgem. A partir da consciência, você só vai conseguir mudar algo, você só vai conseguir desenvolver uma habilidade quando você tiver consciência que você precisa desenvolver essa habilidade. Quando você enxergar, né? Isso, quando você enxergar. Quando você enxergar que precisa dessa habilidade. Quando você enxergar que você tem comportamentos que estão gerando... contrários a isso, né? Que você está tendo comportamentos na sua vida que estão gerando resultados não tão agradáveis, não satisfatórios, por conta disso. Só que você só vai saber isso se você tiver um profundo autoconhecimento. Você conseguir identificar, conseguir perceber como você se sente, como você age, como você se comporta, como você reage. Então, tudo parte da consciência. O que a gente falou? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Primeiro, a gente falou para a criação de filhos, né? O cuidado que você tem que ter de ficar sempre dando suporte e não deixar o seu filho agir sozinho, tomar uma decisão sozinho. Isso pode criar uma pessoa que não se sente segura para tomar decisões quando ela precisa, quando ela não tiver esse suporte. Então, primeiro isso. Depois a gente falou da autoestima, que a autoestima é fundamental para você se sentir seguro, se sentir confiante. A gente falou sobre autoestima, tem um episódio só sobre isso, só sobre autoestima. Então, se te interessa, se você não viu ainda, volta lá nesse episódio, o penúltimo ou o último que a gente falou sobre isso, volta lá. A gente falou de autoestima, a gente falou de estabelecer limites, saber dizer não, saber se colocar em primeiro lugar, as tarefas que são importantes para você, você saber fazer isso primeiro antes de assumir tarefas importantes de outras pessoas. Aí a gente falou de como gerir situações estressantes, situações que te deixam inseguro, desafiadoras. Falamos de reconhecer as suas emoções, reconhecer seus comportamentos, da importância da respiração para você manter o seu estado interno calmo, tranquilo. A gente falou sobre flow aqui, que a gente acabou de falar. Então, tudo isso a gente falou nesse episódio sobre segurança. Para quem está nos ouvindo, como a Carol falou, se você quiser um episódio só sobre flow, a gente faz sobre isso.
Eu acho que por hoje é só. É isso. Pra quem tá nos ouvindo também, lembra que daquilo que o Nathan falou logo no começo do episódio, é o autoconhecimento que vai te fazer entender que situações em que você se sente inseguro, é saber lidar com essa insegurança que vai te levar para a vida que você merece. Exatamente. Tudo isso parte de um autoconhecimento, de uma clareza absoluta de quais são suas emoções, quais são seus comportamentos e uma clareza absurda de onde você quer chegar. Se você tá sentindo que precisa de um auxílio em algum desses pontos, você sente que tem dificuldade em algum desses pontos, vai pro DL. Que aí destrava tudo. A gente já falou sobre o DL em alguns episódios passados, então não vou me estender aqui, mas fica aqui o convite, caso você não tenha feito, ou se você conhece, você já fez, que eu sei que tem muita gente que já é águia, que assiste a gente, e conhece alguém que quer mudar de vida e 2024 tá que merece, batendo na porta. Ou que precisa, né? Que merece, ou que precisa, ou que quer, né? O DL mudar trabalha de vida. exatamente isso. Realmente é Envia você esse vídeo pra ela. identificar, né? Identificar os seus trazer para a consciência os seus comportamentos, trazer para a consciência como você vive as suas emoções e a partir dessa consciência a gente conseguir modificar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas ações. Deixa esse convite Aqui embaixo, a todos, né? Isso. Que merecem realmente viver essa experiência transformadora. Isso, aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo o link para nossa página do DL, explicando o que é o DL para você que ainda não sabe o que é. A gente falou muito aqui de emoção primária, do medo, ou como esse episódio é sobre segurança, a gente ligou com o medo, que é a emoção primária, a emoção que gera, que a insegurança origina do medo. E no DL você vai trabalhar as 4 emoções primárias dos seres humanos, que é medo, raiva, tristeza e alegria. E todas essas emoções, quando a gente vive emoções, aparecem comportamentos e reações. Lá no DL você vai ter a consciência dos seus comportamentos e reações, consciência daqueles comportamentos que estão bons, estão gerando um resultado legal na sua vida, resultados agradáveis, potencializar esses comportamentos. E para os que não estão gerando, que você também vai ter consciência, para os que estão gerando um resultado não tão satisfatório, você vai conseguir mudar para que eles gerem o resultado que você deseja. É o que a Viviane falou aqui, você vai deixar de ser um escravo... Refém emocional, escravo das suas próprias emoções. Você vai se tornar o senhor, você vai fazer as emoções trabalharem a seu favor. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para o DL. Vai ser um prazer ter vocês lá. As nossas redes sociais estão aqui embaixo também. Inex Oficial no Instagram. Segue lá, a gente posta conteúdos diários. Então é muito bacana. E aí é um meio direto de comunicação conosco também. Meu Instagram é Nathan Negrelli. Já vou passar para elas falarem o Instagram delas. Mas foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. E vamos que vamos adquirir habilidades, se sentir mais seguro, para que a gente faça um 2024 ainda melhor. Até a próxima, pessoal! Também quero me despedir de vocês, deixando um grande abraço e pedindo para que vocês sigam a gente, compartilhem, curtam, isso é importante também para nós, e que possamos estar juntos nos próximos episódios. Até a próxima. Viviane Lauren no Instagram. Viviane Lauren no Instagram. Tá aqui embaixo, todos. Eu tô como a Carol Meirelles no Instagram. Manda um oi por lá, que eu vou ficar super feliz em saber que você veio aqui do podcast. E meu convite para que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa. Não precisa nem tentar ficar pensando em várias. Uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Que é uma pessoa que busca segurança para conquistar novos desafios na vida, que ela tá num momento em que apareceram outros desafios em alguma área da vida e você sabe que ela vai aproveitar. Essa pessoa vai ficar super feliz que você lembrou dela e que você pensou nela com carinho. Essa é uma pessoa. Então compartilha esse vídeo com ela. E até semana que vem. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, dá o curtir, deixa 5 estrelas no Spotify e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.